Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa 10ª semana acadêmica de educação da Faculdade Milênio. Nós estamos desde segunda-feira discutindo a escola como um local, de promoção da paz, de promoção da diversidade, um local de inclusão. Temos refletido, né, sobre os desafios para que isso aconteça na escola. Temos refletido por que precisamos reafirmar a escola como este lugar, né, diante dos acontecimentos da sociedade, né, e esses acontecimentos, a escola está na sociedade, ela é parte da sociedade, então, de fato, essas coisas se refletem lá. E hoje a gente vai, então, com a professora Luciana Lamblé, justamente, sobre medo, ódio e ressentimento na sala de aula. Mas antes de eu falar, porque eu sou super empolgada com essa pesquisa dela, né, eu quero vamos voltar para o começo, umas casas, que eu já queria começar a ouvir, né. Então vou fazer minha audiodescrição, né, eu sou uma mulher branca, uso óculos, cabelo castanho liso na altura dos ombros, atrás de mim tenho a minha parede vermelha aqui meio desfocada, né, e eu sou a coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa da Unileia, onde a professora Luciana também participa, né, além de coordenar o curso de História, onde a professora Luciana também dá aula. Eh, e a gente está aqui, né, fazendo essa semana acadêmica, vocês, são certificados por cada palestra, né, é só preencherem o formulário que vai estar no chat quando faltar 20 minutos para o encerramento. Se você não recebeu o seu certificado, gente, veja se está na caixa de spam. Se não estiver na caixa de spam e você preencheu o formulário corretamente, se até o dia 10 de julho ele não chegar, o seu certificado, aí sim você abre uma ocorrência, tá? Fica super tranquilo com relação a isso. Só precisa se inscrever uma vez, né, não precisa se inscrever mais de uma vez, né, porque quando eu vou olhar lá o pessoal que não recebeu o certificado, que eu aperto o botãozinho para ir o certificado do pessoal, às vezes eu vejo gente que se inscreveu 4 vezes. Não tem necessidade, tá? Se inscreve uma única vez e o certificado vai chegar até você. E aí depois, lá no portal do aluno, você coloca ele na parte específica sobre as atividades complementares. Dito isto, vamos voltar aqui para o tema, né, da nossa palestra de hoje. Eu amo os títulos que a Luciana dá, são impactantes e eu estou muito curiosa, né, para ouvir assim, "Me sentia mutilada, medo, ódio e ressentimento". Luciana, eu vou parar de falar, porque eu quero ouvir. Vou desligar meu áudio, minha câmera, estou aqui, é com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Úrsula. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Parabéns pela organização de mais uma semana acadêmica. Eu estou com algumas palestras, eu tive o prazer de mediar, outras eu assisti, né, pelo YouTube, e tem sido realmente muito enriquecedor todo esse momento. São discussões, muito propícias, muito necessárias, por vezes muito dolorosas e espinhosas, mas muito necessárias se a gente está lutando aí por um contexto de uma escola da paz, do acolhimento, da do reconhecimento, da valorização dessa diversidade, dessa riqueza humana, que são as múltiplas culturas, os múltiplos saberes, nossos saberes ancestrais, né, essa relação bonita entre modernidade e tradição, enfim, me sinto muito honrada em fazer parte disso. Também gostaria de parabenizar os alunos e a que estão acompanhando aqui. Tem gente que não perde um, eu sei que tem gente que está trabalhando, que assiste depois, mas, assim, ao vivo eu vejo tem pessoas, assim, alunos que não perdem uma palestra e, além disso, fazem questão de participar mesmo, mandando mensagem, mandando perguntas, e eu gostaria de dizer que agora também não é diferente, façam seus comentários, por favor, suas perguntas, vamos abrir para o debate, a ideia é essa, vocês vão ver, eu vou compartilhar o slide, não vai ter nada escrito, quem estiver acompanhando aí pelo celular ou só ouvindo, são só imagens da época
da época, tá? Eu vou, na verdade, contar um pouquinho para vocês de como está o encaminhamento da minha atual pesquisa. Eh, não sei se todos aqui sabem, mas a Unilei ela promove dois tipos de pesquisa, né? Ela organiza através da professora Úrsula, que é a coordenadora do Unicep, tem duas formas de pesquisa. Uma que os alunos propõem, né, e os professores orientam a partir de uma proposta dos próprios alunos, e tem a pesquisa que os professores propõem e depois selecionam alunos que estejam interessados a serem orientados naquela pesquisa. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho da PUS. A partir de experiências mesmo, de vivências minhas, mas também de observação do contexto atual, e falas de amigos, coisas que eu tenho ouvido dos meus companheiros de trabalho, professores e professoras, de diretores, né, de coordenação, eu propus uma pesquisa para a gente pensar como que o contexto que a gente vem vivendo desde junho de 2013 tem atravessado as salas de aula, né? Vocês sabem, a sala de aula, ela não é uma ilha isolada da sociedade, do restante da sociedade, do restante da comunidade. Então, não tem como. O que acontece do lado de fora vai chegar do lado de dentro dos muros das unidades escolares e vice-versa. Né? As coisas que acontecem na escola também vão transpassar aqueles muros. É uma relação dialética, né? De produto e produtora, de cultura, de pensamento. Então, a escola vai sentir o que a sociedade está passando como um todo, mas também vai produzir fatos, pensamentos, conhecimentos e visões de mundo que também vão afetar do lado de fora. Pensando nisso, né, e aí com todo esse nosso contexto de, de discurso de ódio, de muito ressentimento, de polarização política, né? Eu propus uma pesquisa que tentasse entender como que os profissionais de educação sentiram esse contexto em sala de aula, como que isso foi sentido, né? Então, a minha preocupação é como esses profissionais sentiram isso, perceberam isso, tá? Eu não estou entrevistando alunos, até porque são menores e aí demandaria autorização de pai, de mãe, é um pouco mais delicado, comitê de ética é um pouco mais delicado. Então, estou me atendo aos profissionais da educação. Já entrevistei todo mundo que atua, tá, na educação básica. Não estou levando para o ensino superior, estou vendo só a educação básica. Então, psicólogos, coordenação, direção e professores, tá? São aí esse recorte. A maioria trabalha no Fundamental 2 e no médio, mas a gente sabe que tem aí interseções. Então, tem professores que também dão aula no Fundamental 1. E essas questões também apareceram no Fundamental 1. Então, como é que eu tenho trabalhado? Como é que tem sido a minha metodologia? Eu entrevisto esses professores. Algumas entrevistas eu faço presencialmente e outras entrevistas eu faço via Zoom por motivos de comodidade, mas eles são. Eu falo com eles, eu não vou usar a imagem deles, eu só vou usar a fala deles, tá? Então, agora eu estou nesse momento de fazer essas pesquisas. Já foram 20 profissionais entrevistados. Vou compartilhar um pouquinho do que eles falaram aqui para mim, com vocês. E algumas. Eu termino, a última pergunta que eu faço para eles como que você acha que a gente pode atuar para restabelecer o diálogo na sala de aula, tá? Especificamente na sala de aula, na unidade escolar, para restabelecer o diálogo e o pacto republicano e democrático. O que que a gente acha que a gente pode fazer? Então, alguns encaminhamentos, né? Porque é importante a gente acender uma vela aí na escuridão. Eu acho que a gente tem que trazer os problemas à tona, mas a gente também tem que pensar saídas para esses problemas, né? Senão vira aquele papo de comadre da gente só reclamando, reclamando. Tá, e o que que a gente pode fazer para mudar isso aí?
E os professores têm trazido coisas muito interessantes, ações que, de fato, eles promoveram na sala de aula e deram certo, e projetos também a longo prazo, porque a gente sabe que isso não tem uma solução imediata, mas que a gente precisa pensar isso a longo prazo. A gente vai ver que essa quebra do diálogo, ela não aconteceu do nada, e o restabelecimento do diálogo também não vai acontecer do nada, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês o slide, como eu disse, é meramente. Ai, não, peraí, já ia compartilhar outra coisa. É meramente figurativo, tá? Só mesmo para a gente relembrar alguns momentos da nossa história. E se tiver alguém aí bem jovem, provavelmente não lembra, né? Outro dia eu estava falando com os meus alunos, né? Estava dando uma aula, eu falei, ó, a galera que vai fazer PISME, né? Que é a prova para o FJF. Atenção aí, porque 10 anos das jornadas de junho, né? 10 anos de junho de 2013. E aí os alunos falam, o que aconteceu em 2013? Aí aquele momento você pensa assim, gente, já virei fonte histórica, já tô velha. Aí os meus alunos tinham 8 anos nessa época, então eles nem lembram. Então pode ser que tenha alguém aqui que também não lembre, né? E, então só para a gente rememorar um pouco, né? Bom, vou começar, né, falando do próprio título, né? A Úrsula falou do título, eu costumo trazer títulos a partir de falas mesmo, né? Que eu ouvi, me sentia mutilada, né? Tá entre aspas aí. A primeira professora que eu entrevistei, ela soltou essa frase. Inclusive, ela abandonou a sala de aula, né? Ela abandonou a sala de aula, não só por esse motivo, mas foi um dos motivos, né? Ela já vinha num processo, ela já tem muitos anos de sala de aula, e ela já vinha num processo cansativo, só que o que ela me relatou é que essa foi a gota d'água, né? Isso foi a hora que o copo dela transbordou e ela decidiu ficar só com a parte de coordenação e largou a sala de aula, e ela veio com essa frase, que é uma frase muito, muito dolorosa, né? Porque o que que é uma mutilação? Né? Quando você perde uma parte de você, uma parte que te constitui. Então, o que ela narrou para mim é que, para ela, uma parte fundamental da sala de aula, do espaço da sala de aula, é o livre pensamento, é você poder se expressar, né? É você poder tratar de qualquer assunto sem barreiras, sem que você se sinta constrangida, né? Seja por uma pressão familiar, uma pressão da escola, uma pressão do próprio aluno, a tocar determinados temas com medo. O medo não pode atravessar um professor numa sala de aula. Então, ela disse que quando ela viu que ela estava pensando 1000 vezes antes de falar uma palavra que é tão óbvia, né? Ela falava assim, ela dizia assim, nossa, eu comecei a questionar, usar conceitos que são óbvios, que está dado na história, ela é professora de história, que está dado na historiografia, que não é uma opinião, né? E ela falou assim, cara, isso vai me trazer tanto problema. E aí ela foi praticando aquilo que eu fui vendo nos professores, que foi muito comum, a autocensura. Então, ela falou assim: a partir do momento em que eu deixei de falar, de usar determinados conceitos, de abordar determinados temas, isso para mim foi uma mutilação, foi como se cortasse uma parte de mim, uma parte que é fundamental para mim na sala de aula. Então, eu me sentia mutilada. Ela soltou essa frase: eu me sentia mutilada. Quando eu perguntei como você se sentia, ela respondeu assim: me sentia mutilada. E isso é muito doloroso, isso é muito forte, né? Pensa você ser destituída de um membro seu, né? De algo que constitui você. Então, por isso que eu acho essa frase muito, muito significativa, né? Então, vamos fazer um pouquinho desse contexto histórico, e a gente começa com junho de 2013, né? Para quem é muito jovem aí e não lembra, em junho de 2013 estouraram várias passeatas, várias manifestações
ao redor do Brasil. Na verdade, o mundo já vinha passando por intensas manifestações. Em 2008, estoura a crise econômica nos Estados Unidos. Depois, logo mais tarde, na Europa. A Europa vai ser incendiada também por diversas manifestações. A Grécia, inclusive, a Grécia e a Espanha vão ser os países mais afetados pela crise e, portanto, os países europeus, tá? E, portanto, grandes manifestações vão acontecer ali e algumas coisas novas nessas manifestações, algumas características novas nessas manifestações também estarão presentes nas manifestações aqui em junho de 2013. Por exemplo, o poder das redes sociais, elas começam a ser organizadas através das redes sociais, principalmente na época o Facebook, tá? O Facebook passa a ser um elemento muito importante. E 2, a ausência de partidos políticos ou sindicatos, ou seja, aquelas instituições que tradicionalmente organizavam as manifestações, passam a perder o controle disso e, mais do que isso, passam a ser rechaçadas. Não, a gente não quer você, você não me representa. Então, as formas tradicionais de organização de manifestação perdem força, tá? Bom, isso vai se acentuar com a Primavera Árabe, né? Vários países da civilização árabe vão ter seus governos contestados, muito deles ditaduras que estavam no poder há décadas, essas ditaduras vão cair, e muito dessas manifestações também serão organizadas via Facebook, com lideranças difusas, assim, não tinham grandes líderes, não tinham partidos ou sindicatos, ou até personas mesmo, que pudessem trazer para si essa liderança. Muito pelo contrário, como eu disse, isso era rechaçado. E aí, em 2013, estoura aqui no Brasil, também na Turquia, movimentos muito parecidos, e aqui no Brasil começa especificamente com o movimento Passe Livre, em São Paulo, né? Na verdade, em várias capitais. São Paulo ficou muito forte, já vou dizer por quê. O movimento Passe Livre estava tendo um aumento das passagens de ônibus e as pessoas começaram a ir para a rua contra esse aumento da passagem de ônibus. Ficou muito famoso, né? Não é só pelos 20 centavos, porque era um aumento de 20 centavos e tal. E a polícia paulistana reagiu com uma violência muito grande, muito desproporcional. A polícia foi muito violenta e isso chocou as pessoas, e aí que as pessoas foram para a rua mesmo e começaram a trazer outras demandas para além do direito ao acesso à cidade. Porque o que está por trás do movimento Passe Livre? Não é só a catraca, né? É claro que há uma pressão, uma defesa por uma catraca liberada, mas em algumas cidades isso de fato aconteceu, tá? Em algumas cidades a catraca foi liberada, né? Mas o que está por trás é o direito ao acesso à cidade, que você possa usufruir e andar pela cidade e nos mais diversos espaços da cidade, que a gente sabe que a cidade não é democrática, espacialmente falando, né? Os espaços são limitados, você ir de um lugar para o outro, você transitar em determinados espaços, enfim. Então, essa bandeira do direito à cidade. Quando a polícia vem e reage da forma como reagiu, isso uma galera assim: "Não, agora nós vamos para a rua, nós vamos para a rua", e isso em diversos pontos do país, como eu falei, né, alguns dias de junho, milhões mesmo, não foram milhares, milhões de pessoas foram à rua ao mesmo tempo, em diversas cidades do país. Nas capitais com mais intensidade, óbvio, a gente sabe, mas também no interior, né. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu não morava aqui na época, tá, mas, eu morava no Rio, na capital. Mas aqui em Nova Friburgo, que não é uma cidade com uma tradição de manifestações, de mobilizações populares, foi a maior manifestação vista até então em Friburgo, tá? Nunca a população tinha visto uma mobilização tão grande. E algumas questões já começaram a aparecer ali, né, em junho de 2013. Primeiro, um discurso antipartidário
que vai gerar um discurso antipolítico que a gente vai ver que vai ser muito impactante nas salas de aula, tá? Em que sentido? As bandeiras de partidos começaram a ser rechaçadas, e aí rechaçadas, inclusive, violentamente. Pessoas apanharam porque levantaram bandeiras de partidos políticos. E, gente, vamos lá, independente do partido político, o político é muito maior do que partido político, muito maior, né? Política, isso aqui que a gente está fazendo agora, o debate público é político, né? As suas para quem pode decidir, tá, gente? Para quem pode, tô falando para quem pode decidir consumo, a sua decisão de consumo é um posicionamento político, né? Eu posso decidir, né? Eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse privilégio de decidir o que eu vou comer, né? Eu, Luciana. Eu decidi há 4 anos eu não como carne. Isso é um posicionamento político. Então, assim, a política vai além, o tipo de escola que a gente tem, o currículo escolar, né? O que vai se ensinar na escola ou não, isso é um posicionamento político. Enfim, a política nos atravessa, porque o que é a política? É a forma como a gente se organiza. Se nós somos seres humanos e seres humanos são seres sociais, a política nos atravessa, porque a gente precisa decidir como é que a gente vai estar organizado. Peraí, já que a gente vai conviver, como é que é isso aí? E aí, ó, começou um discurso, né, antipartidário, né, de que os partidos políticos, eles envelheceram mal, eles não nos representam e eles não têm que estar ali. É uma manifestação do povo, como se o partido político fosse dissociado das pessoas. Então as pessoas começaram a olhar para a política institucional e não se reconhecer ali. E algumas vezes, de fato, não estão representadas na política institucional. Concordo plenamente. Muitas vezes a gente olha para uma sessão do Congresso e diz: que passa? O que está acontecendo ali? Né? A gente não se sente representado. Mas será, vou jogar a pergunta aqui, mas será que a solução para isso é a gente acabar com a política institucional? Ou se fazer representar nela, aprofundar a democracia partidária, né? É simplesmente anular o partido ou melhorar o sistema partidário, né? Eu, pelo menos, sou adepta de melhorar. Eu acho que partidos políticos são importantes. A gente precisa melhorar a nossa relação com eles, não acabar com eles, porque então como é que a gente vai se organizar? Não estou entendendo, né? Vamos fechar o Congresso, vai ser partido único, como é que vai ser, né? Eu não acredito nessa via. Eu acredito na via que a gente deve melhorar as instituições e não acabar com elas. Enfim, e aí começou, né? As pessoas começaram a bater nas outras porque carregavam bandeiras de partido. Além disso, nós tivemos aqui também essa questão faz uma mobilização muito forte através das redes sociais, né? E não tinham lideranças, grandes lideranças. E aí, gente, tinha de tudo, tá? Tinha cartaz que pedia o fechamento do Congresso, tinha cartaz que pedia, na época eram os grandes eventos, né? Copa do Mundo, né? Ia ter Copa do Mundo 2014, depois as Olimpíadas, enfim, aquela confusão toda. Não, então a gente quer hospital padrão FIFA, a gente quer escola padrão FIFA, e tinha gente contra a tomada de Três Pinos, levantando cartazes contra a tomada. Então tinha de tudo ali. Uma coisa estridente, ninguém ali entendia. O que a gente tem ouvido hoje? Ah, tá vendo? Ó, lá em 2013 já. Não, gente, não estava dado. Não estava dado o que aconteceria depois, o que viria depois. Não tinha como prever ali. E outro, o que veio depois não diretamente uma consequência de 2013. Não é. Os estudos mostram isso, né? As pesquisas mostram isso. História, gente, sociologia, antropologia, não é matemática. 2 mais 2 vai dar 4. Não, não, né? Não tem essa previsibilidade, né? O ser humano não é tão previsível assim, sabe? Senão nós historiadores estaríamos milionários porque conseguiríamos prever o futuro, né? Então não é assim que acontece, né? Então 2013 estava toda estava tudo muito confuso ali. Bom, e aí, vindo para a minha pesquisa, eu começo perguntando para os professores sobre esse 2013, e ali eles falam que o que eles começam a perceber em 2013 e em 2014 é que o assunto
política começa a vir para a sala de aula. Que isso não era um assunto, os alunos, os jovens, os adolescentes não falavam sobre questões políticas, se mostravam muito apáticos, não partícipes disso, mas que em 2013, a partir dos movimentos sociais, esse assunto começou a vir para a sala de aula. E eles acharam isso muito positivo, o que de fato é, porque o espaço da sala de aula é um espaço para se discutir política, sim. Você vai discutir aonde? No Twitter? Com caracteres, tantos caracteres lá que tem que ter? Ok, né? Se nós entendemos que a escola é um lugar de formação cidadã, de um cidadão para o mundo, como é que você forma cidadão sem discutir política? Me diz como é que isso funciona. Eu não consigo imaginar como que você forma cidadão sem formar. Ah, não, mesmo que seja uma visão liberal, vamos formar para o mundo do trabalho. Espera aí, o mundo do trabalho ele é destituído de políticas? Políticas públicas não funcionam no mundo do trabalho? As relações sociais não estão no mundo do trabalho? Claro que estão, claro que estão. Você vai para o mundo do trabalho sem entender de economia ou como funciona um sistema econômico, um sistema capitalista. Como é que vai ser esse profissional, gente? Assim, não estou entendendo. Então, assim, então os professores acharam aquilo muito bacana. Aí chegamos em 2014, né? Quem viveu intensamente a época lembra que já foi dado um início de uma polarização ali, que eram os coxinhas versus mortadela. Vamos lá, para quem não lembra ou para quem era muito criança na época, nós tivemos uma eleição muito acirrada, principalmente no segundo turno, né? Os ânimos já ficaram bem acirrados entre Dilma e Aécio. Dilma pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Aécio Neves pelo PSDB, né? Pela Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira. Para quem também era muito jovem, não lembra, isso vem uma disputa histórica entre PT e PSD, os dois grandes partidos na disputa da presidência da República já há muito tempo, né? Nós tínhamos vindo de 2 governos sucessivos do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, depois 2 governos Lula, um governo Dilma, né, os 3 do PT, e agora, né, a Dilma tentava a reeleição contra o Aécio Neves, do PSDB. Então, eram 2 grandes partidos, e o PMDB, né, aquele centrão, ficava ali, né, vamos ver quem está ganhando para ver que lado a gente joga. E ali algumas famílias já se desfizeram. Ali em 2014, né, em algumas casas o Natal já não foi tão completo, já não foi tão feliz. O que os professores me relatam é que isso chegou na sala de aula, essa coisa coxinha mortadela, mas que era muito na brincadeira. Não vinha carregado ainda de ódio, não vinha carregado de violência, era muito mais uma piada, uma brincadeira, né, quase um meme ao vivo e a cores, do que qualquer outra coisa. Isso vai mudar na época do impeachment, né? E aí 2 coisas vêm junto, né? O escândalo da Lava Jato, a Lava Jato, né, relembrando aí também, né, aí dá um curso inteiro sobre Lava Jato, hoje a gente, né, teve a Vaza Jato, né, a gente sabe o que esteve por trás da Lava Jato, foram, enfim, a lei foi ultrapassada e muito, foi um processo muito fora do que deveria ter sido, mas fato é que colou a visão de PT corrupção. PT, um partido corrupto, junto veio a crise econômica. Então, por exemplo, a Laura de Carvalho, ela, que é uma economista, tem um livro muito bom chamado Valsa Brasileira, ela traz ela mostra para gente, ela mostra ali como, por exemplo, os noticiários atuavam. Então, falava assim da crise econômica, então está tendo inflação, desemprego, né, o poder de compra do brasileiro está diminuindo. Logo depois vinha uma notícia sobre a operação na corrupção. Então, as pessoas associavam a corrupção à crise econômica, o que não está, economicamente falando, correto. A crise econômica que o Brasil passa, né, 2013, 2014, ela estoura, 2015 ela se acelera, 2016 assim vai,
não tem a ver com o caso Lava Jato. O que não quer dizer, não estou dizendo aqui que a Lava Jato não tem nenhum problema. Claro que tem, qualquer corrupção tem problema, é desvio de dinheiro público, é verba pública, é crime, pronto, acabou. Não é isso. Eu só estou dizendo que uma coisa não tem relação com a outra. Só que quando essas coisas são apresentadas assim, as pessoas colam e as pessoas associam isso, né? E aí você tem todo um movimento, todo um discurso antipetista chegando mais forte. E aí ele chega raivoso. Então, os professores vêm dizendo que aí isso começa a aparecer na sala de aula. O que era uma brincadeira coxinha versus mortadela passa a não ser mais brincadeira. E aí esse discurso da violência entra nas salas de aula. Entra nas salas de aula. Aí tem uma imagem, a imagem de baixo é de Brasília, quando teve a votação para o impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. O que está mostrando aí? Tem um muro que divide quem era a favor do impeachment e quem era contra. Sim, tiveram que construir um muro. Inclusive, tem um filme muito interessante chamado O Muro, se não me engano, está na Globoplay ou na HBO, enfim, está em algum streaming. O Muro, que vai contar a construção desse muro. Porque ali já era inviável que essas pessoas se encontrassem, porque poderia ser o caos. As pessoas, como depois veio acontecer, né, podiam matar e morrer por conta de posicionamento político, né, como de fato veio acontecer. Então, ali já, já não era mais uma brincadeira. Ali as coisas se acirraram muito forte, né? Um discurso e aí, gente, não dá para analisar, tá? Esse contexto nesse tempo que eu tenho, tá bom? Eu tô lendo uma vasta bibliografia, é muita coisa. Tava até conversando com a Úrsula que eu vou pedir renovação da pesquisa, porque assim, é muita coisa, é um contexto muito complexo, tá? A gente ainda tá entendendo e se havendo com ele, tá? Então não dá para eu explicar aqui, só vou falar como isso bateu na sala de aula, tá? Só tô dando um painel para ver como é que isso bateu na sala de aula. Então, os professores começam a perceber uma disputa entre os alunos. Ainda não tinha uma coisa contrária aos professores. Esse discurso vai vir depois, tá? Os professores passam a perceber uma animosidade. Vou dar um exemplo. Uma das professoras, ela me contou que ela chegava bem antes, ela precisava deixar a mãe no trabalho dela, só que ela só pegava no terceiro tempo da escola. Então, a escola tinha um jardim, ela ficava lendo embaixo de uma árvore. Ela falou: eu fazia isso 2, 3 vezes na semana, eu estava por ali. E ela pegava o momento de recreação das crianças pequenininhas mesmo, pequenininhas. E ela falou que um dia ela estava ali embaixo dessas árvores e tal, e as crianças ali brincando, ela lendo o livro dela, de repente as crianças começam a cantar uma música que desejava a morte da Dilma. E ela parou e olhou aquilo e as criancinhas cantando. E aí ela falou: Luciana, ali eu percebi que tinha alguma coisa muito errada, porque eram crianças cantando músicas, e aí tinha música desejando a morte da Dilma, tinha música desejando o fim do PT, tinha música chamando o Lula de ladrão. E crianças, né? As crianças, óbvio, não têm essa concepção política e, né? E mesmo que fossem adultos, né? Você desejar a morte de alguém que você é contrário, só isso eticamente já, né? Já é complicado. E aí, falou assim, ali me deu esse start. Ela falou assim: tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo, né? E outros professores, esse foi só um exemplo, tá, gente? Outros professores começaram a perceber isso, a fala dos alunos, né? Tem que morrer, o PT tem que acabar, o Lula é um ladrão, e nananã, e de uma forma mais agressiva, deixou de ser piada, tá? Então, esse momento do crescimento da Lava Jato ao lado do impeachment da Dilma trouxe essa tensão política aí para a sala de aula no discurso da violência. Bom, para quem acompanhou a votação do impeachment, eu acompanhei, desculpa, ao vivo na época, e agora eu revi algumas cenas, né, para pesquisa. E pelo menos para quem
defende os valores democráticos e republicanos é nauseante, né? É nauseante. Ali, inclusive, várias leis são feridas. Em que sentido, gente? O Congresso Nacional, né, ela é chamada de a Casa do Povo. Quem está ali está representando o povo brasileiro, não está representando a si mesmo, né? Está representando a Constituição, está representando as demandas do povo brasileiro e as falas ali, e a República Federativa do Brasil. E são falas muito antirrepublicanas, são falas que, inclusive, ferem o Estado laico, né, que está na Constituição, que está na nossa Constituição. E ali também, como sabemos, houve a defesa de um torturador, né? Na fala do então deputado, né, Jair Messias Bolsonaro, e nada ali foi feito, né? E isso é muito grave, gente. Você está ali representando, né, está ali no Congresso Nacional, numa votação do Congresso Nacional, uma votação que é muito séria, e você homenagear um dos maiores torturadores da ditadura militar brasileira, isso é muito sério, né? Além disso, feito o levantamento, grande parte das pessoas ali que estavam votando, elas estavam respondendo a processos de corrupção. Inclusive, o diretor da mesa, né, o Eduardo Cunha, que logo depois foi preso, né? Logo depois ele foi preso e ele já estava respondendo ali, enfim, e ele já tinha dito abertamente ali que tinha ficado muito chateado porque o PT não tinha defendido ele no comitê de ética, já tinha posto lá, né, que não defenderia ele, e enfim. Então, assim, tem vários. Aquela votação está cercada de vários problemas. Beleza, aí vamos para a rua. Quando você chega hoje e pergunta para as pessoas por que a Dilma foi impeachmentada, a grande maioria responde por corrupção. Errado. Errado. A votação do impeachment não teve a ver com corrupção. Né? Algumas pessoas vão responder as pedaladas fiscais. Aí, se você perguntar o que são pedaladas fiscais, pouquíssimos vão saber responder, né? A gente sabe que a gente não tem uma educação econômica, né? A economia, ela não é. Nós não somos educados, a gente não entende de economia, né? A gente, enquanto sociedade, tá, gente? E, enfim, então, assim, tudo era muito difuso e muito confuso. E quando você vai ouvir a justificativa dos deputados, por que eles votaram sim do impeachment, gera mais confusão ainda. E ali há um alimento do ódio. Há um alimento, as votações são atravessadas por isso, né? É impressionante, eu li um livro falando sobre como a imprensa abordou o impeachment e, assim, a imprensa internacional, então, ficou completamente horrorizada com aquilo, né, assim, e parte da nossa imprensa também destacou coisas assim, olha só, e aí eu não estou discutindo o impeachment em si, tá, a validade ou não dele, eu estou dizendo como ele aconteceu. E isso impactou nas salas de aula, né? Nas salas de aula a gente vai ver isso, e aí começa esse discurso muito grande de ódio mesmo, né? Especialmente ao PT, né? Ao Partido dos Trabalhadores. Bom, isso vai num crescendo até que a gente chega em 2018, né? 2018 a gente já tinha uma polarização muito grande no país. Vai preso e o Bolsonaro é eleito, né? O Bolsonaro tem um discurso antipetista muito forte, né? Isso aí não é, não é novidade para ninguém, enfim. Inclusive, essa cena aí é de um discurso dele muito famoso, né? Vamos fuzilar a petralhada, lá no Acre, né? Que ele fez num comício no Acre. E aí o diálogo em 2018 já está muito rompido. E como é que isso se dá na sala de aula? Bom, e aí nesse processo todo, a gente também tem o crescimento do discurso do Escola Sem Partido, né? O Escola Sem Partido, ele é um movimento que vai ganhando força no Brasil. Ele não nasce aqui no Brasil, tá? Mas ele vai ganhando força aqui no Brasil. A partir de duas frentes, né? Uma frente que diz que os professores doutrinam os alunos, né? E
da suposta ideologia de gênero. Isso ganha muita força ao longo dos anos, né, 2014 para frente. E aí também começam alguns políticos, né, ou seja, alguns representantes do povo, começam a dizer para filmar os seus professores. Os professores, gravem seus professores, denunciem os seus professores. E aí, a partir desse momento, os professores começam a relatar as mais diversas atrocidades que vocês imaginar, assim, ameaça de morte, ameaça física na sala de aula, os professores me contam, perseguições inclusive nas redes sociais privadas dos professores, uma interferência muito grande dos pais na sala de aula, tá, na própria sala de aula, uma interferência muito grande, então, os pais chegando: "Não, meu filho falou que você disse tal coisa na sala de aula, você não pode dizer isso". Falei assim: "Mas como por que que eu não posso, né?". Por exemplo, discussões, temas, eu tive uma teve uma professora que os pais foram à delegacia de polícia, com o intuito de registrar um boletim de ocorrência, não conseguiram por motivos óbvios, assim, né, um mínimo de lei ainda se sustenta no país, porque ela abordou o tema do desmatamento da Amazônia em sala de aula. Ela levou um texto, ela é professora de redação, e aí eles estavam discutindo o tema, né, era texto jornalístico, você tinha que trabalhar isso com os alunos. O que que difere um texto jornalístico de um texto não jornalístico e tal, o que que é o dissertativo ali, enfim, conteúdo normal. E aí era um texto sobre o desmatamento da Amazônia que trazia dados. Dentre esses dados, falava do desmatamento da Amazônia nos últimos anos, que, gente, saiu, tá aí, tá comprovado, né, 2022, o maior desmatamento, né, que teve. Enfim, e aí ela trazia os dados e, nossa, aquilo foi um auê, os pais foram lá e foram à Secretaria de Educação também, registraram uma ocorrência contra a professora e foram à delegacia de polícia. E aí ela foi, teve que escrever um relatório na delegacia de polícia, óbvio que não deu nada, mas na Secretaria de Educação ela teve que escrever um relatório. Então isso é todo um desgaste também psicológico para o professor, para a professora, né, porque como assim, né, que né, essa família e tal. Então uma interferência muito assim: "Não, meu pai disse que isso não está certo, minha mãe disse que isso não está certo, meu pai disse que não houve ditadura, minha mãe disse que não sei o quê", uma ingerência, e esse professor sendo destituído desse lugar, né, então como se você estivesse lá sem nenhuma preparação, como se você não tivesse estudado para estar ali, como se você não tivesse dados, não tivesse fornecendo dados para falar daquele assunto. Então, assim, muito isso e também uma interferência muito grande das igrejas, né. Meu pastor disse que isso não é certo, meu pastor disse que não deve falar isso, meu pastor disse que isso está errado. Teve professor relatando de pastor indo à escola para falar sobre determinados assuntos e tal, não sei o quê. Então, assim, isso tudo muito influenciado por essa coisa. A escola, então, passa a ser um lugar do não debate. Não pode falar, não pode debater. Então, assim, se a escola não pode falar, não pode debater, onde que a gente vai fazer isso mesmo? Eu não estou entendendo, assim. Então, de alunos gravarem aula, os professores me relatam que eles começaram a ficar, tensos, começaram a passar mal antes de entrar em determinadas turmas. Quando veio a pandemia, então, né, que as aulas eram online, e aí pai e mãe ouvindo a aula, né, tem interferência durante a aula, de pai e mãe pegar o microfone e falar alguma coisa, e você tá dando a aula e, enfim, baseado em quê, do que tá falando, eh, de coordenação, bater na porta da sala de aula e falar: "Ó, não pode usar a expressão ditadura militar", e aí a professora fala assim: "Não, mas, assim, o que houve uma ditadura militar, né, mas assim, eu vou usar qual?".
não use a palavra regime. Não, mas assim, ditadura é um conceito, assim, a houve uma ditadura militar, uma quebra, né, da harmonia entre os 3 poderes, a sobreposição do executivo sobre o judiciário e o legislativo. Ah, isso se dá o nome de ditadura. Ah, não pode falar golpe. Não, então qual é o nome, né, golpe, contra o Jango, né. Então qual é o nome que se dá quando se retira um presidente legalmente instituído do poder? Assim, qual é o outro nome, né? O Jango, ele foi eleito vice-presidente, o Jânio sai, ele assume legalmente. Então, assim, né? E ele foi destituído. Qual o nome que se dá se não é golpe, assim? Então, assim, coisas desse tipo, né? Tem uma professora de matemática, ela falou que ela estava dando aula sobre casas decimais. E ela se viu tendo que separar alunos brigando a Lula, Bolsonaro, a Lula, Bolsonaro. Então, assim, cenas, pavorosas que foram muito alimentadas, muito legitimadas por discursos, né, discursos seja em casa, seja nas igrejas, seja no Planalto Central, seja no Congresso, seja, né, essas coisas iam sendo legitimadas e, todos os professores que eu entrevistei, né, todos falaram: houve um crescimento da violência na escola, em todos os sentidos. Violência entre eles, né, violência com os professores, a violência atravessou a escola, né. É claro que isso é multifatorial, tá, e eu estou trabalhando isso na pesquisa, é multifatorial, a questão da pandemia, a questão da crise econômica, tudo isso vai impactar esse jovem, esse adolescente. Mas assim, o que eu tenho percebido, quanto mais novo o aluno, mais ele reproduz o que está em casa. Então, assim, são falas muito reproduzidas, né, do que o pai falou, a mãe falou, quando pergunta assim: "Onde você viu isso?". Meu pai que falou, minha mãe que falou, o pastor disse. Muito assim. Então, o professor vai perdendo esse lugar da autoridade e o pai e mãe e o pastor fica nesse lugar dessa autoridade do saber, né, do saber, o professor é completamente destituído desse lugar, né. Não importa que ele estudou trocentos anos para estar falando ali, não, isso não importa, né. E isso não quer dizer, gente, que o professor ele carrega a verdade absoluta, ele não pode ser contestado, não pode ser feito perguntas a ele. Sim, mas ele ser destituído desse lugar, isso já é outra coisa, né. O que ele falar não importar, a gente já está falando de uma outra coisa. Isso é muito perigoso. Isso, quando não importa mais o que o professor estudou, isso é muito perigoso. Bom, e aí, já encaminhando para o final, o que que os professores, deixa eu parar de compartilhar aqui. O que que os professores começaram a fazer? Uns aderiram mesmo à autocensura. Não, parei de falar sobre determinadas coisas, parei de falar sobre determinados assuntos, parei de propor determinados projetos, parei de, enfim, filmes que eu passava, tá, teve gente também isso, tá, pai e mãe que foram lá falar: "Ah, você passou tal filme, você passou tal coisa". Filmes que falam da realidade brasileira. Por exemplo, teve uma professora que, recebeu um processo interno movido por pais de alunos, porque ela passou cenas daquele documentário Ônibus 174. Para quem não lembra, foi um ônibus sequestrado no Rio de Janeiro, e por um cara que, enfim, ele foi assaltar, e aí chamaram a polícia, ele acabou sequestrando o ônibus, e o negócio acabou super mal, o cara assassinou uma passageira, depois foi assassinado pelos policiais, e aí esse cara tinha um histórico pavoroso, ele viu a mãe ele não conhecia o pai, a mãe foi assassinada na frente dele, ele foi morar na Candelária, ele viu o massacre da Candelária, que foi um outro massacre que aconteceu lá na década de 90, enfim, e aí ela passou cenas desse filme e teve que responder um processo administrativo, porque os pais falaram que era muita violência, né, que era não tinha porquê, mas assim, né. Ao mesmo tempo que se instiga a violência, não se pode debater, então, assim, que tipo de violência? Então tem um tipo de violência que pode e tem um tipo de violência que não pode.
Como é que é isso, né? Na verdade, ela ali estava dando, ela é uma professora de redação, ela estava dando instrumentos ali para os alunos debaterem a questão da violência no Brasil e tal, para eles construírem uma redação. Tinha toda uma questão pedagógica por trás daquilo, não é simplesmente vou passar um vídeo aqui. Não, ela falou assim, o tema era violência no Brasil, né? Essa violência, não a violência política nesse sentido, né? Essa violência. Aí ela, enfim, teve que responder por isso. Então, alguns professores, de fato, né? Outros não, outros reafirmaram e mantiveram seu posicionamento e foram para o enfrentamento e pagaram um preço caro por isso também, tá? Uns adoeceram, outros tiveram que responder a questões administrativas. Teve gente que foi demitida, tá? Eu entrevistei professores que foram demitidos de determinadas escolas. É, outros, começaram a usar estratégias pedagógicas para sair dali. Então, teve uma professora que trouxe uma questão muito interessante, que ela disse o seguinte: quanto mais a democracia era confrontada, mais eu aprofundava a democracia em sala de aula. Então, quanto mais ameaça à democracia, mais eu democratizava a minha sala de aula. Então, assim, eu não vou entrar no jogo de que a democracia é uma droga. Falhas, tem falhas, então a gente vai aperfeiçoá-la, que é um pouco aquilo que eu falei no início aqui do nosso bate-papo, né? Da nossa conversa aqui. Então, fazia estratégias de debates em sala de aula. Alguns professores pararam, tá? Alguns professores falaram: eu sempre trabalhei com essa metodologia pedagógica do debate. Eu parei, porque eu estava vendo que aquilo poderia surgir uma morte. Por exemplo, tem um caso de uma professora aqui na escola dela, uma aluna, que é uma aluna trans, ela não vai ao banheiro sozinha. Ela tem que ir ao banheiro acompanhada de outros alunos por conta de ameaça de morte. Então, ela não consegue ir ao banheiro sozinha. Ela tem que ir sempre acompanhada, porque uma pessoa entra no banheiro, vê se o banheiro está realmente vazio, para ela poder entrar no banheiro e fazer as necessidades dela, enfim, em segurança. Então, nesse tipo de coisa. Então, essa professora, por exemplo, falou: eu sempre trabalhei com debate, ela é professora de filosofia. Ela, pô, filosofia é debate, né? Então, eu sempre, né? Ela falou assim: não dá. Chegou um momento que não deu mais. Não deu mais, que eu falei assim: cara, alguém vai morrer aqui dentro, eu não vou dar conta disso, eu não tenho saúde mental para isso e tal. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que falou, que relatou que pensou em largar o magistério nesse momento. Assim, ela falou assim: cara, perdeu o sentido. Para mim, a sala de aula é o lugar do debate, da democracia, da construção da cidadania, do pensamento. A partir do momento em que eu cheguei, comecei a cuspir, né? Fulaninho disse isso, ciclaninho disse aquilo, né? Decore o que os filósofos disseram. Ela falou assim: cara, acabou. Para mim, aquilo não fez mais sentido. Então, alguns professores me relataram isso, tá? Outra estratégia também, está muito bem municiado. Então, alguns professores, quando começavam um negócio assim, né? Não, mas esse confronto violento, você trazer os autores. Olha, essa é uma discussão. Dados, né? Os professores falavam que eles chegavam nas aulas muito municiados de muitos dados, de muitas estatísticas, de muito, né, para tentar ali se respaldar, não convencer o aluno de nada, não, mas se respaldar, está muito bem respaldado. E, por fim, uma outra técnica, né, que também os professores falaram assim, fazer com que, mesmo que a pessoa chegue falando assim, a Terra é plana, vamos discutir a Terra plana. E isso vai ser, sim, um foco de discussão, e essa pessoa vai ter que argumentar isso. E o que os professores começaram a perceber que essas argumentações mais frágeis, os alunos mesmo começaram a entender como que se constrói conhecimento. A partir do momento que eles tiveram que defender os seus posicionamentos, e sejam quais forem, não defenda isso, eu quero que você defenda isso com argumento, mas eu quero argumentos. Eles começaram mesmo a entender a construção do saber. Que a construção do saber não é simplesmente um áudio do tio do Zap, né? Um ouvir dizer que talvez seja assim, não. Né? A construção do saber ela demanda tempo, demanda esforço, seriedade ética da pesquisa, análise de fontes. Não. Eles mesmos foram quebrando isso. Então, são algumas estratégias aqui e tem outras, mas enfim, o tempo já esgotou. Falei pra caramba. É uma pesquisa que tem me dado muito prazer, porque ao final eu vejo o quanto os professores
foram capazes de resistir a muito ódio, a muita deslegitimação do seu espaço, dos seus saberes, da sua profissão, e como eles conseguiram traçar estratégias para vencer esse momento. Então é isso, falei pra caramba. Úrsula, não sei se o pessoal ainda está aí, se você está aí, um silêncio reinou. Tem Ah, comentário eu no tô YouTube, eu não aqui. vi. Tem comentário, assim, você foi falando e eu fui lembrando da minha trajetória nesse período, né? E eu saí da sala de aula da educação básica em 2012. No ano seguinte, eu estava na Secretaria de Educação, trabalhando depois no ensino superior, enfim. Então, todo esse período, né, de 2013 para cá, eu estava, ó, na Secretaria de Educação e no ensino superior. E a gente passou também por essas questões, assim. Temas que poderiam ou não poderiam ser abordados com os professores, formação de professores, cuidados que a gente deveria ter na sala de aula. E eu lembro que em 2013, o PNE de 2014, 2024 foi discutido. Estava na fase das escolas e dos municípios. Então, eu recebia que os professores, quando discutiram nas escolas, mandavam um documento para a Secretaria de Educação. A gente tinha, na Secretaria de Educação, um grupo que sistematizava o debate da escola e aí os representantes da Secretaria de Educação levavam esse debate para outras instâncias, para os regional, estadual, até que chegaria em Brasília. E eu me lembro claramente que eu fiquei responsável por uma parte, né, para sistematizar esses documentos, e eu fiquei muito assustada, porque todos esses, isso tudo que está falando estava refletido ali no documento dos professores. De professores que, de uma parte de professores que também entraram nessa onda, porque isso não atingiu todo mundo. E aí eu estava tendo um olhar de quem estava na gestão municipal e vendo isso, esse debate com professores. E estava nos documentos. Então, essa briga já tinha ultrapassado ali o coxinhas e mortadela, e a coisa com o grupo de adultos, está falando de adultos, já estava complicada. Então, a gente via nos documentos o rastro. E aí, sim, aí saí da Secretaria de Educação, porque só no ensino superior. Vi isso na sala do ensino superior, aí eu como professora do ensino superior, a mesma coisa, assim, eu não cheguei a presenciar briga de estudantes, teve discussões calorosas, coisa e tal. Eu lembro de, inclusive, dois alunos, um era muito bem-humorado, quando a coisa começava a esquentar, ele soltava uma piada e aí ele mesmo apaziguava, né? Mas, e aí também me vi nessa situação de várias fases, né, que você vai colocando aí dos professores, de como é que eu vou abordar, vou parar de fazer debate, vou fazer uma coisa mais aulão, ou então depois uma outra fase, não, vou levar, a aula vai ser mais municiada de mais informação, enfim. E eram as coisas que às vezes não tinha nada a ver, o assunto vinha, essa questão racha político, enfim, foi realmente, tem sido, né? E aí eu tô lembrando de ocorrências aqui que eu tenho que responder, às vezes, né, de algumas incompreensões. Ah, por que que tem essa discussão no material didático? Ora, porque eu já tive que responder uma ocorrência de, de um estudante que não entendia o nazismo como um movimento de extrema-direita, né? E isso me chocou muito, que é um estudante de história. Enfim, né, então a gente também está vendo isso em todos os anos, mas a sua pesquisa é na educação básica, e assim, você sabe que eu sou uma fã sua e parabenizo, eu falo que você tem estômago, mas tem uma coisa muito legal do seu trabalho,
e que você trouxe aqui para a gente agora, é você revelando a força dos professores. Como que eles, apesar das mutilações todas que temos sofrido, e aí entra a palavra resiliência, não no sentido que os coaches dão da vida, mas é isso, resiliência de levar a pancada e agora a gente volta, e os professores voltando, né, ressignificando, criando novas estratégias, não desistindo. Mesmo aquela que sai da sala de aula, não aguenta mais, ela não desistiu, né. Enfim, cada um tem seus limites também, a gente tem que compreender, né, mas assim, a galera não está desistindo, né, tá buscando estratégia, e é isso que eu estou achando muito legal do seu trabalho, você trazendo o que os professores estão, trazendo de estratégias para esse momento, né, e eu acho que, enfim, você tem que continuar, já te falei que você vai ter a Fundação Fomento que vai te ajudar na sua pesquisa. Enfim, e para parar de falar de mim aqui, muitos elogios, temos aqui estudantes de vários cursos, alguns estão dizendo que querem mais dessa palestra, quero dizer que a gente está pensando aí, para o próximo semestre, na aula inaugural do curso de História, nós vamos fazer uma discussão sobre as jornadas de 2013, e aí a gente vai ser para os alunos de História, mas abrir para os outros também, né, já que vocês estão gostando, então a gente abre para os outros alunos, né. Tenho aqui, né, alunos de vários cursos, Davi Gomes, que é do curso de Segurança Pública super participativo, está aqui dando parabéns. Obrigada. Mas, uma dizendo que foi muito esclarecedora a palestra, porque tirou muitas dúvidas a respeito do impeachment, né, apesar de ter falado um pouquinho, ela diz que é evangélica e nunca aceitou que dissessem que ela deveria votar ou não. Nossa aluna lá. Ricardo Sasso diz que, recomenda que leiam o livro Limite da Democracia, de Marcos Esse aqui, Nobre. ó. Esse aqui. Ai, não sei se dá para ver, porque eu tô Tá com com aqui. desfocado, Agora Isso, sim, tá Limite aí da o livro, a Democracia. indicação, já tô com vontade de ler. Ai, meu Deus, mais um pra minha lista. Um outro aluno aqui, que ele como aluno sofreu ataque online, quando ele levou um texto que fazia referência a Paulo Freire, um artigo de pesquisa, um debate em grupo de mensagem na escola em que ele trabalha, e colegas veteranos de pedagogia o atacaram de diversas formas. E ele se recolheu, não quis mais discutir as falas, enfim. A gente entende, que são os limites de cada um, né, eu entendo Uhum. quando alguém resolve se retirar também, porque, né, enfim, ele e aí tem uma pergunta do Rodrigo nosso estudante também, e eu acho que aí eu queria que você respondesse essa pergunta dele que eu achei interessante. Por que pode-se filmar policiais e não professores? Ele acredita que quem trabalha correto não se incomoda em ser filmado. E aí eu gostaria que você comentasse é uma pergunta, né, dele e um comentário dele. Uhum, uhum, Rodrigo é uhum. nosso aluno de história. Ah, tá. Bom, primeiro, assim, obrigada pela pergunta, Rodrigo. São naturezas de profissões completamente diferentes, tá? Eu não acompanho a discussão sobre a filmagem. Eu sei que tem essa discussão de colocar a câmera, né, aqui no uniforme do PM. Eu não estou acompanhando essa discussão, então eu não me sinto, né, apropriada para falar. Mas eu vou falar sobre ser filmada. É, eu, sem a menor modéstia, sei que cumpro bem a minha função como professora, tenho responsabilidade e muita responsabilidade, afeto, carinho, amor pela sala de aula e vejo a reciprocidade dos meus alunos também, estou falando do ensino básico, né, que é o ensino presencial, sei que faço com competência e me incomodaria sim ser filmada, porque eu não, porque isso gera uma vigilância, eu preciso ter autonomia na sala de aula e inclusive não quero também que os meus alunos se incomodariam com isso, né, as perguntas que eles vão fazer,
as dúvidas que eles vão tirar, as coisas que eles vão levantar. Por exemplo, eles se incomodam quando, por exemplo, um diretor entra na sala e não é uma outra relação que é estabelecida, é uma relação de confiança, inclusive, que passa pela não vigilância, entendeu? Se eu abordo determinado assunto, determinado conteúdo, é porque aquilo tem a ver com a formação, aquilo tem a ver com a formação, sabe? Eh, Agora, se o tempo todo você for filmar, ai, falou do PT. Sim, gente, o PT é um partido que é importante. Você pode gostar, você pode odiar, você pode não aí vai achar do PT, isso não é outra coisa. Mas ele é um partido importante no processo, na nova República Brasileira, na redemocratização brasileira. E sim, falaremos sobre. Assim como o PSDB, assim como falar do Bolsonaro. Sim, é óbvio, o cara foi presidente da República do Brasil, foi deputado trocentos anos, deputado pelo Rio, depois deputado, né, deputado do Rio de Janeiro, e depois deputado pelo Rio de Janeiro, deputado nacional. Então, assim, não pode filmar também uma consulta médica. A gente também agora vai filmar também operações. A gente vai filmar dentro do Uber. A gente vamos filmar tudo. Uma sociedade da vigilância. Por quê? Entendeu? Por quê? Então, eu acho que não é uma questão de ser bom ou mau profissional. Eu acho que é uma questão de uma relação de confiança, da autonomia, né? Da liberdade de cátedra. Tudo isso nos é assegurado, sabe? A liberdade de cátedra, a autonomia em sala de aula. Eu preciso me sentir à vontade. Entendeu? Eu tô segura das coisas que eu falo em sala de aula, mas eu não quero uma câmera me filmando, né? Eu me preparei para estar na sala de aula, são muitos anos estudando, mas eu não quero uma câmera me filmando, sabe? Eu não tive problemas assim direto, eu não tive esses problemas diretamente, mas eu fiz sim autocensura. Certas coisas eu falei assim, cara, vou fingir que não ouvi. Ou não vou por esse caminho. Determinados filmes, entendeu? Por exemplo, essa professora que foi processada, ela teve que responder processo administrativo do ônibus 174, a família alegou que tinha palavrão. E ela passou esse filme pro terceiro ano do ensino médio. Que sociedade você tá? Porque um palavrão, gente. Não é a professora falando um palavrão. Então, assim, cara, então imagina filmando, entendeu? Então, assim, eu acho essa vigilância muito, muito, muito desnecessária e você tira a autonomia, a liberdade e até a relação de segurança, de confiança que seus alunos têm com você, que você constrói na sala de aula, sabe? Assim como eu vejo que os meus alunos confiam em mim, confiam na minha sala de aula. E eu não preciso, não quero uma câmera me filmando. E assim, meus colegas também, eu não conheço um professor que queira isso, entendeu? Que deseje isso. Nenhum profissional deseja isso, né? Então é isso. É, 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 e a gente tem que entender também qual é o contexto em que começou essa discussão de filmar professores. É no contexto da escola sem partido, Para denunciar. para Exatamente. denunciar, e assim, era como se os professores fossem inimigos. Os professores viraram inimigos. Então a gente tem que ver, sabe, esses caras. Claro que a gente sabe que tem profissionais que pisam na bola, tem profissionais que não Em aceitam qualquer lugar. em qualquer professores, né? Então alguém comentou aqui, acho que foi o Rodrigo, que quando ele estudava na escola dele em 2004, ele entendia que sofria doutrinação porque tinha uma professora que discordava de tudo que falasse contra o PT. Se essa professora agia dessa forma, de não permitir que tivesse uma ideia contrária, se ela agia dessa forma, é uma questão dela, né? Mas a gente não Tá entende que errado. existe um. Ela está errada, né? É uma questão dela, ela está errada. Assim como tem outros professores que também colocam, impõem suas opiniões. Isso não é doutrinação, ela só é um cara que não é um bom profissional. Doutrinação, vocês não estão entendendo o que é doutrinação. Doutrinação não é um cara, um professor que não aceita outra ideia. Isso não é doutrinação. Isso é um cara que, enfim, tem problemas na sua questão pedagógica. Doutrinação, gente, é quando a gente tem um Estado
impondo, ele cria material didático, ele tem propaganda, ele tem quem pode vem ordens de cima e vai chegando, os professores têm que rezar naquela cartilha. Isso é doutrinação imposta, É todo um né. A gente já sistema, teve né. Você é um quer saber o que que você sistema. quer saber o que que é doutrinação? Vai ver como era a educação no nazismo, como era a educação no stalinismo, como é a educação hoje na Coreia do Norte, Isso, aí isso é é doutrinação, doutrinação. É. entendeu? Isso é Agora dizer que doutrinação. o Programa Nacional do Livro Didático é gente, assim, desculpa, vocês nunca, viram, fizeram escolha de livro didático para poder dizer que é um programa doutrinador. "Ah, mas teve uma vez um livro que saiu", cara, eu sei qual é o livro que o pessoal sempre fala que é de doutrinação, não é um livro bom mesmo de história, e esse livro não está no PNLD. E há muito tempo não está, né. Então, assim, a gente tem que começar a entender que uma coisa é um professor que não admite, outra coisa é um sistema de doutrinação. Aí é diferente, né, que nem o professor pode ser contra o sistema, e aí o professor também está lascado, né. Você vai ver um professor na Coreia do Norte, se ele for contra, ele de repente ele desaparece, né. Durante o nazismo e o stalinismo, Exatamente. mesma coisa, né. E o Não nos professor não vem interessa a mais, o doutrinação. professor não Não vem nos mais. interessa. É, exatamente, não nos interessa a doutrinação, é tudo o que a gente não quer, porque a A gente não doutrinação quer. significa que nós também teremos que nos submeter a isso, entendeu? Então É, não nos interessa. é. Então quando a gente tem professores com essas atitudes, né, eles enfim, aí ele é um problema. Não é que existe doutrinação, professor doutrinador, né. E outra coisa, quando a gente vai assim, a gente também está questionando a capacidade do aluno de pensar. Eu ia falar isso agora, A está gente subestimando o aluno. Assim, você é subestimando o doutrinado? aluno, gente, entendeu? A gente está subestimando, né. Então, assim, eh, eu acho que a gente tem realmente várias experiências ruins de professores de diversos espectros da política, diversos posicionamentos que realmente não abrem mão, não permitem que, né, que sejam questionados. Existe isso, mas é o cara que não é um profissional que precisa se rever, né, enfim. Mas aí dizer que é um sistema de doutrinação, aí a gente tem que repensar, né. Aqui, a Jaqueline fala que no contexto de violência contra professores, a câmera de vigilância na sala de aula dá mais segurança e proteção. Não, ela só vai filmar a violência, eu acho. É, não dá. Ela só vai Não, filmar. não dá. A câmera só vai filmar a violência, né. A gente tem algumas escolas de educação infantil e berçário que tem a câmera para os pais acompanharem, os pais que ficam fora e aí olham seus filhos ali, isso é uma coisa. Agora filmar, eh achando que vai controlar a violência, não vai, só vai filmar a violência, porque é muito maior, gente. O cara que invade uma escola para fazer massacre, ele quer uma audiência, ele vai adorar que tenha câmera lá, porque é isso que ele quer, né. A violência do dia a dia, assim, não é a câmera que vai acabar com a violência, ela vai filmar. Mas enfim, gente, eu acho que isso aí também dá uma outra conversa, né, a gente também Sim, deveria se são preparar muitos melhor, né, debates são aqui. muitos debates. Né, mas eu quero agradecer, já são 11h13, a gente já ficou 13 minutos, o Estourou. tempo estourou. Quero agradecer muito a participação dos nossos estudantes, trazendo suas dúvidas, seus posicionamentos, suas questões, né, é isso mesmo, perguntem, né, é importante a participação de vocês. A gente gosta do elogio, mas a gente gosta do posicionamento, a gente, né, quer ouvir vocês, isso é muito importante. Agradecer ao Matheus, que está lá no estúdio em Brasília, ele que nos auxilia aqui, ele que faz essa passa para o YouTube, né. E Lu, muito mais uma vez agradecer, pela sua participação. Estão continuando comentando aqui, a gente vai ter que falar isso em outro momento aqui. Vamos embora, Ai, ai, vamos João e embora. Maria Obrigada, falando pessoal. mas enfim, gente, tô adorando aqui, depois a gente conversa mais, tá. João e Tá bom. Maria, festas e eventos, foi bom que vocês colocaram aí, o professor também é atacado de outras formas que não violência física, mas a gente usa um outro
Ótima essa sua colocação, mas infelizmente não dá tempo da gente continuar conversando, mas eu acho que a gente pode pensar assim. E é isso, Lu, continua sua pesquisa, ela está sendo maravilhosa, e agradecer mais uma vez e despedir. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, Matheus, no estúdio. Obrigada, Urso. Obrigada a todos e todas aí. Um beijo grande para Beijo, vocês. tchau, tchau. Tchau.